Agora a gente vai continuar falando um pouco ainda nessa mesma linha, agora sobre um transtorno que é pouco conhecido e atinge 2 em cada 1000 crianças no país. Trata-se da apraxia de fala da infância, que é um distúrbio neurológico que afeta a produção dos sons da fala. Sobre esse assunto a gente vai conversar melhor agora com a nossa repórter Natália Carvalho. Natália, boa noite. Diga qual profissional os pais devem procurar para obter mais informações sobre este tipo de transtorno. Oi, Beatriz, boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. Esse profissional que deve ser procurado é o fonoaudiólogo, né? E atraso de fala é quando uma criança não desenvolve ali a fala de uma forma satisfatória ou esperada para a sua idade, né? Em relação à fala. E isso pode ou não estar associado a um termo, como você falou, né? Apraxia da fala, um distúrbio neurológico que dificulta a produção de sons e palavras. Por isso a gente vai entender um pouquinho desse assunto com a doutora Érica Ramara, que é fonoaudióloga. A gente estava conversando agora há pouco e eu perguntava para ela, seja bem-vinda à nossa programação. Obrigada. Doutora, é comum acontecer esses casos chegarem para você? Qual é a característica dessas crianças? É muito comum. Boa noite, Natália, boa noite a todos. Um prazer estar falando sobre esse tema tão pertinente, tão importante, né? A gente ouve falar dos dados e realmente tem crescido essa busca. Nós não temos evidências exatas de como que era antigamente, né, na década de 80, de 90, mas hoje o que se sabe é que nós temos muitos casos. Por quê? Porque os critérios mudaram. Então, nós estamos recebendo bastante crianças diagnosticadas com atraso motor de fala, como você falou, apraxia de fala na infância. Nós recebemos também criança com atraso de fala, né, associados ao autismo, principalmente, associado a outras síndromes genéticas. E muitas das vezes é apenas um atraso motor por pouca estimulação. Qual a idade ideal para uma criança começar a falar as primeiras palavras? E como é que a mãe e os pais podem estar atentos para identificar quaisquer sinais? A idade é com 1 ano. Com 1 ano, a criança já deve apresentar as primeiras palavras, como mamã, papá, dá, quer. Se essa criança já lhe deu sinais, você já está observando que ela não apresenta essas palavras, nem mesmo um contato visual ou tem dificuldade para interagir, os pais já devem se preocupar e buscar ajuda como especialista. Érica, como é feito esse acompanhamento? Você que diariamente está com crianças que têm essas condições, como é que você ajuda a desenvolver esse lado das crianças? Bom, inicialmente a gente realiza uma consulta para saber o histórico dessa criança e posteriormente a gente já inicia a avaliação. E o tratamento, né, o atendimento, ele é tão importante quanto o diagnóstico. Então é importante que essa avaliação seja bem feita e que essa criança tenha um diagnóstico, porque é o diagnóstico que vai nortear o planejamento terapêutico dessa criança. E, além dessa terapia, a gente também trabalha com a educação parental, que se for o caso de um atraso por pouco estímulo, a gente, com a orientação, a gente já consegue ver um resultado, uma melhora. Essa educação que eu me refiro, Natália, é a educação dos pais, né? A gente recebe os pais e, às vezes, esses pais, eles não sabem brincar com a criança. E o nosso próprio estilo de vida já interfere nisso. Os pais andam na correria, às vezes deixam com o cuidador em casa, o cuidador também não sabe brincar com essa criança. Então, a gente vai ensinar esses pais a brincar com seus filhos. Perfeito, obrigada pelas informações, doutora Érica. Olha só, você aí de casa, né, que tem criança nessa fase inicial, começa a perceber como é que está a fala, o desenvolvimento, qualquer coisa, procurar uma fonoaudióloga é uma solução muito viável. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Agradeço também a doutora Érica pelos esclarecimentos. Na dúvida, é sempre melhor procurar ajuda e a avaliação de um profissional.